O Instituto de Pesquisas e Administração da Educação é uma organização social de iniciativa privada que tem como objetivo o desenvolvimento da educação. Sua fundação ocorreu a 23 de fevereiro de 1973 e atua em todo o território nacional, possuindo vinculação com milhares de unidades educacionais e empresariais, organismos públicos e sociais e agentes propulsores da sociedade. Mantém convênio de cooperação técnica com grandes universidades brasileiras e estrangeiras e está vinculado às principais entidades que congregam instituições de educação. Edita periódicos e outras publicações técnicas que são distribuídos para o Brasil e exterior, como forma de promover a educação permanente e difundir estudos e pesquisas. Convidamos a todos a visitar o nosso site www.ipai.com.br e no canto esquerdo da tela analisar a nossa logomarca do Instituto, que representa o perfil da inteligência na tela, marcando a evolução da educação através de várias formas de transmissão de conhecimento. O Encontro Virtual de Direito Educacional é uma série de eventos virtuais produzidos pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. Ele tem o intuito de aprimorar o conhecimento de todos aqueles que participam, trazendo à exposição assuntos relevantes dentro da área educacional. Para cumprir esse objetivo, o Fórum Virtual de Direito Educacional de hoje traz a debate o tema Aplicação de penalidades no ambiente escolar, como conciliar as práticas pedagógicas às tendências do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Esse evento terá 3 blocos distintos, com vários convidados de vários segmentos. Nesse primeiro bloco, o tema abordado será as decisões do Ministério Público, da Justiça e dos Conselhos de Educação, que proíbem a aplicação de penalidades a alunos, o qual teremos como palestrante o Dr. João Roberto Moreira Alves, que é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais e Administração, e pós-graduação em Direito Empresarial e Gerência, fundador e presidente do Instituto de Pesquisas e Administração da Educação, ex-presidente da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional, ex-diretor da Associação Brasileira de Educação à Distância e do Sindicato Nacional de Empresas de Educação à Distância, conselheiro da Confederação Nacional de Estabelecimentos de Ensino. Nos blocos sequenciais, faremos a apresentação dos nossos demais palestrantes. Nós queremos dar as boas-vindas a todos que participam desse nosso Fórum de Direito Educacional, que é realizado pelo Instituto de Pesquisas e Administração da Educação. O IPAE, ao longo desses anos, vem desenvolvendo trabalho de pesquisa, um dos seus centros de pesquisa, busca entendimentos das causas e das consequências da violência na educação. Quando se definiu o tema desse nosso fórum, focando mais a aplicação das penalidades no meio escolar e os aspectos controversos que vêm sendo notados pelas diversas posições do Ministério Público e da Justiça no âmbito do Judiciário, do Legislativo e do Executivo, nós temos que ter em mente que o cenário é um cenário bastante preocupante para a comunidade educacional como um todo. Existe uma tradição ao longo de quase 5 séculos da nossa história e até antes do nosso país, da disciplina ser um dos elementos fundamentalmente importantes e prioritários na vida das instituições. Temos a história da educação brasileira e a história da educação mundial, mostra a existência de castigos físicos e outras penas que eram aplicadas aos estudantes e até mesmo até a primeira metade do século passado com mais intensidade. Na segunda metade do século já diversos fatores foram sendo transformados, o fim, por exemplo, da palmatória,
e outras penas que foram abolidas do cotidiano das escolas. Não se cogita mais no mundo, a não ser em alguns países ainda, a aplicação de castigos físicos. Entretanto, no Brasil nós temos um novo cenário a partir especialmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabeleceu critérios diferenciados a serem tratados na relação com os jovens e com os adolescentes. O que nós temos verificado é que os aspectos da violência na educação ocorrem no mundo inteiro. Quantas são as notícias que circulam nos grandes jornais de circulação mundial, que mostram os massacres em universidades americanas, universidades inglesas, espalhados pelo mundo inteiro, massacre físico, onde normalmente ex-alunos voltam à escola como atiradores e matam alunos, professores e pessoas que encontram pela frente, como também a pressão psicológica muito mais ocorrida em países do Oriente, onde leva estudantes até ao suicídio e às vezes com grande intensidade. O que nós temos que notar é que o Brasil não experimentava, até a questão de 2 anos atrás, situações que são situações de agressividade. Felizmente não vem encontrando isso no dia a dia das escolas, mas até que a questão de 2 anos atrás, aproximadamente, um crime bárbaro aconteceu numa escola na cidade do Rio de Janeiro, onde um ex-aluno também invade, mata crianças e depois se suicida dentro do próprio ambiente escolar, causando um trauma enorme naquela comunidade e em toda a sociedade brasileira. Aquilo que não se via no Brasil passou a se ver. E temos aí alguns casos de menor incidência, mas com notados e demandados aí pela própria sociedade, onde traz a necessidade de uma capacitação maior de todas as partes envolvidas, especialmente os profissionais que atuam nas escolas de educação básica e superior, para que sejam minimizados os efeitos dessa violência e, naturalmente, eliminado esse risco, que é muito difícil, pelo cenário que nós notamos em todas as 220 mil escolas brasileiras. O que nós temos que verificar é que há uma mudança de comportamento do judiciário que vem tendo consequências fortes no legislativo e no executivo. Todo esse princípio da aplicação de penalidade sempre foi um aspecto da escola e muitas vezes sempre, inclusive, apoiado pelas famílias. Era comum nós notarmos as famílias dizendo que a escola tinha que dar um jeito no meu filho e você encontrava a missão, além de educar, uma missão também disciplinar nos estabelecimentos escolares. Nesses últimos anos, e principalmente a partir de uma decisão do Ministério Público do Estado de Ceará, iniciaram-se ações recomendatórias por parte do Ministério Público de não aplicação de penalidades no ambiente escolar, como eram praticadas anteriormente. Até certo tempo, até um passado muito recente, era comum, e ainda é comum, que alunos sejam retirados de sala de aula, levados a uma direção, suspensos, advertidos, suspensos, até excluídos, mas toda essa postura, que era uma postura tradicional, passou a ser um aspecto infracional por parte da própria escola. São vários os casos que existem ações e essas ações são questionadas com grande tendência de crescimento em fóruns no Brasil inteiro. Então, o que nós temos que notar, a partir dessa decisão, foi a decisão do Ministério Público, que levou, na verdade, como uma recomendação, o Ministério Público não pode punir ninguém, ele pode pedir ao juiz que aplique uma penalidade, ele pode recomendar, ele pode induzir, ele pode até chamar para a assinatura de um termo de conduta, um termo de ajuste de conduta, mas ele não pode impor, porque ele não tem essa força coercitiva. Essa força cabe ao próprio juiz, aos tribunais.
Mas o que acaba acontecendo é que normalmente as escolas se intimidam com as pressões que ocorrem do Ministério Público, algumas delas bastante bem fundamentadas, mas que levam exatamente a situações, são situações que mudam todo um cenário comportamental. A partir daí, nós temos vários casos de questionamentos no judiciário que levam até mesmo à aplicação de sentenças, de decisões, sentenças, acordos dos tribunais, condenando a escola ou os seus agentes, ou seja, professores, diretores, para condenações, normalmente não privativas de liberdade, mas penas alternativas para evitar consequências maiores nessa relação juiz-pedagógica. Esse cenário do judiciário ele tem sido lento, mas tem sido constante. E vai se formando uma jurisprudência em que não se deva expulsar o aluno em hipótese alguma. Esse é um processo que muda, e muda fortemente uma postura da escola. Os regimentos normalmente previam a suspensão, a advertência, a suspensão, gradação, às vezes em espaços menores e até chegando ao ponto da exclusão. Hoje, você pensar em exclusão, você, diretor, pensar em exclusão de um aluno, tem que ter uma fundamentação, mas extremamente bem fundamentada. Se for menor, é muito mais complexo. Sendo maior de 18 anos, já é um processo que tem que ser cuidado com as consequências, mas você não pode, por exemplo, expulsar um determinado aluno considerando que ele, por exemplo, fazia um plágio de uma monografia. Na realidade, você pode até vir a expulsar, mas você não pode ficar exclusivamente na medida educacional. Se você comete um crime de plágio, de cópia ilegal de documentos, você tem que ser processado criminalmente também. Então, a escola não pode se limitar a aplicar a pena e puramente terminar aí. Ela tem que levar também à justiça, levar a instâncias, inicialmente de delegacia, para apurar a responsabilidade, mas processar criminalmente o aluno que comete esse tipo de crime, que era um crime considerado brando, um crime educacional, mas hoje a escola não pode se limitar só à aplicação de uma penalidade educacional, em termos assim. Ou faz completo, com consequências criminais, ou então você não faz e parte para medidas, são medidas chamadas socioeducativas, em termos assim. Claro, quem vive em escola sabe, especialmente no ensino fundamental, na segunda etapa, no ensino médio, que as relações mudaram muito nesses últimos anos. Nós temos hoje uma realidade de uma escola ainda muito do século XIX, com professores formados dentro de um cenário do século XX, para jovens que já vivem numa realidade plena de um século XXI. Então você tem uma transição forte, e essa transição ela precisa ser trabalhada muito bem pelos educadores, pelas instituições, com instrumentos normativos que garantam mudanças de todo um cenário que se... Então, em resumo, o judiciário tem essa posição, e essa posição que leva a escola não poder aplicar penas até mesmo de suspensão, principalmente nas escolas públicas, porque quando você suspende, manda o menino para casa, ele às vezes não tem uma estrutura familiar de gente para tomar conta dessa criança, desse jovem, durante aquele período que os pais normalmente estão trabalhando, ele está programado para ficar na escola. Se você o suspende, você vai colocar ele na rua e aí ele cometendo outros riscos de crime. Se é uma escola privada, você tem ainda um outro agravante, que é que você, escola particular, recebeu durante aquele período, você ao suspender, você não prestou um serviço. Você tem que compensar isso de alguma forma. Então, as escolas têm procurado encontrar mecanismos criativos que possam manter o aluno na escola, mas aplicar tratamento diferenciado, e isso será visto mais à frente através de um debate mais amplo com educadores.
Outro ponto que também acontece por via de consequência é que o próprio legislativo vem trazendo posições favoráveis aos alunos na sua grande parte. Nós temos alguns pronunciamentos, até no Senado Federal, que fala que a escola é extremamente violenta com os alunos, mais violenta com os alunos do que os alunos violentos com a escola. Um senador da República, um educador, inclusive, ex-reitor de uma universidade, ex-presidente da Comissão de Educação do Senado Federal, afirma num artigo publicado em jornais de grande circulação que a escola tornou-se mais violenta do que o próprio aluno. Isso é um ponto de reflexão, discordemos ou não, mas é um ponto que precisa ser pensado exatamente a violência psicológica, quando você às vezes faz um tratamento de festa de Dia dos Pais, quando as famílias mudaram fundamentalmente o processo de familiar, a estrutura familiar, quando você faz determinadas atividades, são atividades que podem ser consideradas como uma agressão subjetiva ao próprio jovem, à própria criança, ao adolescente. Então, essa tendência do judiciário é mais favorável a leis que defendam o aluno que defendam a escola, com uma única exceção. E essa exceção é uma exceção caracterizada num projeto de lei, e esse projeto de lei tramita, inclusive na Câmara dos Deputados nesse momento, que fala claramente da tendência de você ter um processo mais de defesa da escola. E aí nós podemos ressaltar que é um projeto de lei 267, 2011, da deputada Cida Borghetti, do Paraná, que acrescenta normas ao Estatuto da Criança e Adolescente para incluir deveres e responsabilidades à criança e ao adolescente. Esse projeto de lei tramita em 2011, ele tramita ainda na segunda comissão técnica, mas ele tem características que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente. Então, excetuando-se esse projeto de lei, todos os demais pronunciamentos legislativos são favoráveis aos alunos. Um outro fato também que não era notado antes, mas hoje começa a ocorrer através do Rio Grande do Sul, que é uma posição colocada pelo Conselho Estadual de Educação, através de uma indicação, ainda como uma informação, número 578 de 2014, agora desse ano, onde o Conselho Estadual de Educação responde uma consulta sobre cancelamento compulsório de matrícula. Ainda não é um parecer nem uma resolução, mas leva exatamente, levou até um forte posicionamento contrário, uma mobilização por parte de educadores, colocando realmente que é impossível você começar a trazer, no âmbito dos Conselhos Estaduais de Educação, orientações como essa, ou seja, que você não deva ter nenhum tipo de aplicação de penalidade nos jovens, nas crianças que são impossíveis de serem conduzidas pela via normal da escola. Então, o que nós temos como processo recomendatório é que as escolas busquem, na medida do possível, alterar as suas normas internas. Vai ser objeto de um outro painel, também onde vai se falar sobre código disciplinar, sobre todo um processo, mas, ou seja, é adotar o que alguns países já fazem com bastante propriedade. O país mais avançado nesse tratamento é a França, que já há alguns anos distingue claramente o que é violência escolar, o que é delinquência dentro da escola. São procedimentos distintos. E tem todo um manual para escolas públicas ou particulares, tem toda uma legislação que estabelece todo um processo a ser seguido pelos educadores, pela comunidade escolar como um todo. O que é certo é que você tem que mudar na sua escola os procedimentos. Não dá mais para você continuar com aquele velho regimento escolar que fala alguns procedimentos a serem adotados nas instituições de ensino, porque esse é um cenário que já está dentro de uma visão do legislativo, do executivo e do judiciário, impraticável de ser conduzido e de ser minimizado uma violência, uma delinquência dentro das escolas. O que nós recomendamos, o Instituto de Pesquisa e Administração da Educação vem acompanhando há mais de 20 anos
essa realidade através do seu centro de estudos sobre violência na educação, outros preferem chamar como pai da escola, é uma questão de nomenclatura, mas na prática é a mesma coisa. Você tem que alterar o seu processo. Obviamente que tem que existir a possibilidade de um tratamento chegando até a aplicação de penalidade em pessoas. Você tem que ter limites dentro da escola, mas existem jovens que não respeitam muito esse limite. Jovens e adultos também, inclusive famílias que às vezes não respeitam o limite e querem partir para a agressão dos próprios professores, como também existe por parte dos professores, dos profissionais como um todo, não só professores, mas pessoas que trabalham na escola, também alguns momentos de que as pessoas se excedem. Isso é bastante destacado aí pela imprensa, pelos canais televisivos, onde você nota agressões, que são agressões até físicas e verbais colocadas por professores, especialmente pelos inspetores, contra alunos. E tudo isso acaba sendo gravado pelo celular, estampado nas grandes redes sociais, e você tem um desgaste imenso da instituição. Mas qual é a recomendação? Você crie, como é uma sugestão desse projeto de lei que nós citamos, que você crie um código disciplinar, um contrato de convivência, mas que você tenha normas garantindo um amplo direito de defesa. Você não pode mais chegar, retirar o menino da sala de aula, colocar na direção, na coordenação, ter uma advertência forte, uma advertência menor ou mais forte, suspender e até aplicar penas maiores sem ter um amplo direito de defesa. Esse é o princípio constitucional brasileiro. Você tem que assegurar um amplo direito de defesa com participação do pai, sempre os maiores responsáveis, com participação até de advogados. Então, a escola tem que iniciar sempre, quando nota, quando tem algum fato, abrir um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência não há modelos. Na França tem um modelo, no Brasil não há um modelo, mas tem um documento onde esse documento é feito, uma descrição do que ocorreu, o fato, para existir um julgamento. E esse julgamento ser feito por um conselho interno da escola, por um conselho disciplinar, naturalmente assegurando o direito de defesa para evitar exatamente a aplicação de penas sem um amparo de defesa. Então nós queremos finalizar essa nossa participação, essa nossa fala, dando recomendações às escolas que pensem, repensem, revejam os seus instrumentos, altere os seus regimentos escolares, é preferível você ter um regimento mais enxuto, e você remeter para código disciplinar, vários inclusive, que você tem um aplicado aos professores, outros aos funcionários, outro aos alunos maiores, aos menores, mas que você possa ter normas que esperem não aplique. Mas se houver necessidade, a escola está mais resguardada, evitando o desgaste dos mandatos de segurança que reintegram as crianças, às vezes extremamente agressivas, no ambiente escolar, acobertado e acompanhado de um oficial de justiça. Então, o que nós queremos é alertar que redigam de forma bem clara essas normas, capacitem os seus profissionais que atuam quanto às precauções jurídicas que precisam existir na escola e, naturalmente, tenham sempre instrumentos capazes de garantir uma situação mais tranquila por parte da direção, dos profissionais que atuam, da família e da própria comunidade como um todo. Então nós queremos, ao encerrar essa fala, desejar que nada disso ocorra na sua escola, mas se eventualmente vier a ocorrer, que você possa estar devidamente preparado para evitar problemas que sejam problemas de consequências graves, algumas delas que possam levar apenas ações civis ou criminais, as civis com pesados ônus indenizatórios e as criminais com consequências, são consequências sempre desagradáveis para qualquer pessoa, especialmente para quem atua na área da educação. Nós convidamos a vocês a participar desses fóruns e desejamos realmente um bom final de encontro.